A sirene cortava a noite de Lisboa como uma faca quando Miguel abriu os olhos no hospital. Dor latejava em cada osso, mas o que mais doía era ver João ali, pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Fica comigo, sussurrou Miguel, a voz rouca, apertando a mão do namorado como se fosse a única âncora no mar de caos. Tudo acontecera tão rápido. Voltavam da manifestação pelo orgulho no Porto, felizes, cantando no carro alugado, quando o outro veículo surgira do nada. Embate violento. Vidros estilhaçados. E depois, o nada. A polícia suspeitava de ataque intencional, o condutor gritara insultos homofóbicos antes de fugir. Mas provas? Nenhuma. Apenas o testemunho deles, dois gays, que valia pouco perante certos olhares. João não largara a cabeceira da cama desde a chegada. Trabalhara turnos extras no café para pagar o seguro privado que agora, ironicamente, os traía. A mensagem chegara ao telemóvel dele a minutos: lamentamos informar que a apólice não cobre acidentes em contexto de relações não convencionais. Palavras frias, burocráticas, que escondiam o veneno do preconceito. João leu e releu, o peito apertado. Como era possível? Pagavam há 5 anos, religiosamente, para um dia como este. E agora, porque amavam-se de forma que alguns consideravam errada, eram abandonados. A raiva subiu-lhe à garganta, misturada com o medo antigo. Desde adolescente, quando o pai o expulsara de casa em Coimbra ao descobrir que gostava de rapazes, João aprendera a esconder partes de si. Com Miguel, pela primeira vez, sentira-se inteiro. E agora o mundo lembrava-lhe: não eras bem-vindo. Miguel observava-o em silêncio, sentindo a tensão no ar. O que diz? Perguntou, temendo a resposta. João mostrou o ecrã. Os olhos de Miguel escureceram. Culpa o invadiu como uma onda. Se não tivesse insistido na viagem, se tivessem ficado em casa. Desculpa, murmurou. Tudo por minha causa. Não, cortou João, veemente. Por causa deles. Dos que nos odeiam só por existirmos. Mas por dentro, duvidava. E se Miguel tivesse razão? E se o amor deles atraísse apenas dor? Os dias no hospital foram um tormento. Médicos falavam em cirurgias caras, terapias longas. A conta já ultrapassava os 10.000 euros. Amigos visitavam, Sofia, a melhor amiga de Miguel, trouxe flores e promessas de ajuda. Mas João recusava empréstimos. Orgulho? Talvez. Medo de dever favores, sim. À noite, quando as luzes diminuíam, João sentava-se na cadeira desconfortável e segurava a mão de Miguel. Vamos superar isto, dizia, mas a voz tremia. Pensava na vida juntos, o apartamento pequeno em Alfama, as noites a cozinhar bacalhau, os beijos roubados nas ruas estreitas. Tudo ameaçado por uma cláusula escondida. Miguel, dopado de analgésicos, lutava contra demónios internos. Recordava a família conservadora no Alentejo, que cortara contacto ao saber da sua orientação. Homossexualidade é pecado, dissera a mãe ao telefone. Agora, ferido na cama, perguntava-se se não teriam razão. Se o amor verdadeiro não devia ser mais fácil. Uma enfermeira entrou, simpática mas apressada. A seguradora ligou. Querem documentos adicionais. João sorriu amargo. Documentos para negar, claro. Quando Miguel adormeceu, João saiu para o corredor. Encostou-se à parede, lágrimas finalmente caindo. Porque nós, pensou. Porque sempre nós. A dor não era só física para Miguel, era a alma deles que sangrava. No dia seguinte, alta médica. Voltaram para casa de táxi, Miguel apoiado em muletas. O apartamento cheirava a mar e a eles. Mas as faturas na mesa destruíam a ilusão de normalidade. João ajudou Miguel a deitar-se. Descansa. Eu trato de tudo. Mas como? O salário de barista mal chegava. Miguel pegou-lhe na mão. Vamos lutar. Juntos. João assentiu, mas por dentro, o pânico crescia. Lutar contra uma gigante seguradora. 2 homens comuns contra o sistema. Sofia ligou à tarde. Vi uma notícia semelhante noutro casal. Há um advogado especializado em discriminação.
Queres que marque? João hesitou. Expor-se mais. Mas viu Miguel dormindo, frágil, e decidiu. Marca. A semente da resistência plantara-se. Mas João não imaginava o quanto essa luta testaria o amor deles, revelaria segredos enterrados e mudaria tudo para sempre. A reunião com o advogado André decorreu num escritório modesto no Chiado. Ele era alto, confiante, com um sorriso que inspirava confiança. A cláusula é ilegal, explicou sem rodeios. Viola o artigo 13º da Constituição, igualdade. E diretivas europeias contra a discriminação. João escutava, coração acelerado. Pela primeira vez, esperança. Miguel, ao lado, apertava-lhe o joelho debaixo da mesa, gesto pequeno, mas que ancorava os dois. Mas será duro, avisou André. Público. A seguradora vai sujar-vos. Já sujaram, respondeu Miguel, voz firme apesar da dor nas costelas. Saíram dali com um plano, queixa à Comissão para a Igualdade, processo judicial, contacto com média. Sofia sugerir à jornalista Inês da RTP, conhecida por reportagens sensíveis sobre direitos LGBT. Nessa noite, em casa, tensão pairava. João preparava jantar, massa simples, mas as mãos tremiam. E se perdermos tudo? Perguntou de repente. O apartamento, a privacidade. Miguel aproximou-se por trás, abraçando-o, perderemos se não tentarmos. Mas internamente, Miguel temia. Temia que a exposição reacendesse traumas de João, que ele escondia bem. João virava-se. Lembras-te quando nos conhecemos? Na Praia da Figueira, há 6 anos. Eu tão fechado, tu tão aberto. Sorriu triste. Mudaste-me. E tu salvaste-me, respondeu Miguel. Da solidão, da vergonha. Beijaram-se devagar, mas o beijo carregava urgência, medo de perder. A entrevista com Inês foi gravada no apartamento. Câmaras, luzes, perguntas profundas. João falou da mensagem da seguradora, voz embargada. Miguel contou o acidente, os insultos ouvidos. Mãos dadas o tempo todo. Quando acabou, exaustos. Vai ao ar amanhã, disse Inês. Na manhã seguinte, explosão. Notificações incessantes. Justiça para Miguel João trending. Comentários de apoio, mas também ódio. Gays querem privilégios, inventaram tudo. João lia, estômago revirado. Recordava bullying na escola, murros no recreio. Não leias, pediu Miguel. Mas João lia. Cada palavra venenosa alimentava determinação. Não nos calarão. A seguradora reagiu, comunicado vago sobre revisão interna. Insuficiente. André acelerou o processo. Primeira audiência marcada para daqui a meses. Entretanto, vida seguia alterada. João voltou ao café, mas o patrão olhava-o diferente. Clientes sussurravam. Uma tarde, despediram-no. Reestruturação, mentiu o gerente. João chegou a casa furioso, atirando a mochila. Por causa da entrevista. Miguel abraçou-o, encontrarás melhor. Mas dinheiro apertava. Miguel, em recuperação, começou blog anónimo, diário de 2 abandonados. Contava emoções cruas, sem filtros. Leitores cresceram rápido. Mensagens de apoio chegavam aos centenas. Casais com histórias semelhantes. Um rapaz de 17 anos escreveu, graças a vocês, contei aos pais. João lia essas mensagens à noite, lágrimas nos olhos. Vale a pena, admitia. Mas o custo emocional pesava. João sonhava com o acidente, acordava suado. Miguel sentia culpa aumentar, por ter insistido na viagem. Uma discussão explodiu certa noite. João, exausto, se não tivéssemos ido àquela manifestação idiota. Miguel pálido, idiota. Lutar pelos nossos direitos é idiota. Silêncio pesado. João arrependeu-se imediatamente. Desculpa. Estou destruído. Miguel chorou. Eu é que desculpo. Sou um peso. João abraçou-o forte. Nunca. És a minha força.
Reconciliação veio em silêncio, corpos próximos na cama, sem palavras, apenas respiração sincronizada. Então, surpresa, carta da seguradora. Reunião proposta com diretor regional. Armadilha, disse João. André, ou oportunidade. Decidiram ir. Mas João temia que a fragilidade do humor deles se revelasse sob pressão. O confronto aproximava-se, e com ele, segredos que poderiam destruir tudo. O diretor regional, um homem de meia-idade chamado Mendes, recebeu-os num escritório impessoal em Alcântara. Queremos resolver amigavelmente, disse, oferecendo pagamento parcial das despesas. João explodiu. Parcial? Depois de nos abandonarem à sorte. Mendes manteve calma fria. A cláusula existe por razões atuariais. Miguel interveio, razões discriminatórias, quer dizer. Saíram sem acordo, mais determinados. O processo avançou. Audiências preliminares. Testemunhas, médicos confirmando gravidade, polícias admitindo suspeita de crime de ódio. Média acompanhava. Protestos pequenos à porta do tribunal, ativistas LGBT com cartazes. João e Miguel tornaram-se símbolos involuntários. Convites para palestras, entrevistas. Aceitavam algumas, recusavam outras. Mas fama cobrava preço. Ameaças anônimas chegavam, e-mails, mensagens. Vão pagar caro. Polícia investigava, nada encontrava. João reforçou fechaduras, instalou câmaras. Paranoia crescia. Miguel notava mudança nele, João mais distante, protetor excessivo. Não me sufoca, pediu uma vez. Tenho medo de te perder, confessou João. Medo profundo, de infância, de abandonos. Miguel entendia. A própria família o abandonara. Mas precisava de ar. Sofia mediava, jantares a 4, ela e a namorada, Rita. Noites de riso forçado, vinho alentejano. Uma noite, Rita perguntou, como mantém o amor nisto tudo? Miguel olhou João. Porque ele é casa. João sorriu, mas olhos tristes. Então, bomba, jornalista descobriu que o condutor fugido fora identificado. Jovem de grupo extremista. Motivação confirmada, homofobia. Notícia chocou o país. Debates na Assembleia. Perguntas ao governo. Seguradora tremeu. Novo comunicado, condenamos veementemente. Mas ainda recusavam mudar cláusula. André preparava recurso europeu. Entretanto, Miguel melhorava fisicamente, mas depressão rondava. Noites em claro, questionando tudo. João tentava apoiar, mas próprio esgotamento batia. Discussões pequenas viravam grandes. Precisas de terapia? Sugeriu Miguel. Eu. E tu? Rebateu João. Calaram-se, feridos. Reconciliação veio numa caminhada pelo Tejo. Mãos dadas, vento salgado. Desculpa, disse João. Tenho medo que isto nos quebre. Não quebrará, prometeu Miguel. Porque te amo mais que ao medo. Mas teste maior vinha. Duarte, CEO nacional da seguradora, pediu reunião privada. Não com o diretor, com ele próprio. André avisou, pode ser rendição. Ou manipulação. Foram. Escritório luxuoso com vista para o Pombal. Duarte surpreendeu, peço desculpas pessoais. Contou a história da filha lésbica, casada no estrangeiro. Como o caso deles o fizera refletir. Oferecemos pagamento integral. E revisaremos apólices. João desconfiava. Só por medo do escândalo. Também por vergonha, admitiu Duarte. Aceitaram pagamento. Mas João queria mais, eliminação da cláusula para todos. Duarte hesitou. Preciso de tempo. Saíram vitoriosos parcialmente. Dinheiro resolvia a urgência. Mas João sentia vazio. Vitória parecia comprada, não conquistada. Miguel percebia. Não acabou, disse. Não. Porque agora, com dinheiro, velhas feridas reabriram.
João confessou uma noite, quando era miúdo, depois de expulso, pensei em acabar com tudo. Miguel chorou. Nunca soubera a profundidade daquela dor. Abraçados, prometeram curar juntos. Mas destino reservava mais um golpe, uma traição inesperada que abalaria confiança no próprio amor deles. O pagamento chegou rápido. Contas pagas, alívio financeiro. Miguel marcou terapias para ambos. Sessões revelavam camadas. João falava do pai alcoólico, rejeição. Miguel da mãe religiosa, silêncio cortante. Progresso lento, doloroso, mas necessário. Blog de Miguel explodira. Livro proposto por editora. Hesitaram, aceitaram. Vida parecia normalizar. Passeios por Sintra, jantares românticos. Mas tensão latente. Sofia confessou, Rita terminara com ela. Demasiada pressão do vosso caso. Culpa coletiva. Então, o inesperado, André, o advogado, convidou João para café profissional. João foi. Conversa derivou para pessoal. André revelou ser gay, solitário. João simpatizou. Amizade nasceu. Mensagens trocadas. Inocentes no início. Miguel notava João mais distraído, telemóvel constante. Ciúme sutil cresceu. Quem é? Perguntou casual. André. Atualizações do caso. Mas caso evoluía favorável, seguradora anunciar a eliminação gradual de cláusulas discriminatórias. Vitória nacional. Celebrações. Manifestação em Lisboa, João e Miguel no palco, discursos emocionados. Aplausos, bandeiras arco-íris. Noite alta, euforia. Mas em casa, Miguel confrontou, viu mensagens. Nada explícito, mas flerte. É só amizade, defendeu João. Parece mais, acusou Miguel. Dor antiga, medo de abandono. Discussão acesa. Palavras duras. Depois de tudo, duvidas de mim, gritou João. Tu escondes, rebateu Miguel. Separaram-se no sofá e cama. Noite longa, insonia. João pensava, André oferecia leveza que luta roubara. Mas amava Miguel profundamente. Miguel temia, e se João cansara dele, das cicatrizes? Manhã, reconciliação tímida. Desculpas, abraços. Mas semente de dúvida plantada. André ligou, queria esclarecer. Gosto de ti, mas respeito o vosso amor. João agradeceu, cortou contacto excessivo. Mas dano feito. Confiança abalada. Então, golpe maior, vazamento. Alguém hackeara blog de Miguel, publicara dados pessoais, morada. Ameaças intensificaram. Polícia envolveu-se. Med voltou. João culpava-se, por expô-los tanto. Miguel, por lutarmos. Noites juntos, portas trancadas, luzes acesas. Terapia intensificou. Descobriram força na vulnerabilidade. Seguradora cumpriu, fundo criado para vítimas de discriminação LGBT. Duarte convidou-os para lançamento. Foram. Discursos, aplausos. Duarte agradeceu publicamente. Lágrimas nos olhos de João. Mas em casa, Miguel confessou, pensei que te perdia para André. João, nunca. Tu és tudo. Beijo profundo, renovado. Pensavam crise superada. Mas o último teste vinha, revelação do passado de Miguel que poderia destruir tudo. 1005 palavras. File 5. Meses passaram. Vida acalmou. Livro publicado, abandonados mas não derrotados. Sucesso, críticas positivas. Palestras pelo país. Jovens aproximavam-se, agradecendo inspiração. Amor reforçado nas adversidades. Mas Miguel carregava segredo. Antes de João, relacionara-se com mulher, tentativa de curar-se, pressão familiar. Casara brevemente, divorciara. Nunca contara a João.
vergonha. Agora, com fama, jornalista investigava. Artigo iminente ameaçava expor. Miguel em pânico. Contar ou esperar explosão. Decidiu contar. Noite chuvosa, jantar à luz velas. Preciso falar, começou, voz tremendo. Contou tudo. Lágrimas. João escutou em silêncio. Dor nos olhos. Por que escondeste? Perguntou calmo, mas ferido. Medo que pensasses menos de mim. Que duvidasses. João levantou-se, saiu para a varanda. Chuva caía forte. Miguel seguiu. Perdoa-me. João virou-se. Doía saber que tentaste ser outro por eles. Por sociedade. Fui cobarde, admitiu Miguel. João abraçou-o sob chuva. Todos fomos, um dia. Eu escondi anos. Choraram juntos, molhados, purificados. No dia seguinte, artigo saiu. Escândalo menor. João defendeu publicamente, o passado não define. O amor sim. Apoio massivo. Crise transformou-se em força maior. Seguradora expandiu fundo. Lei antidiscriminação reforçada. João e Miguel adotaram cão, símbolo novo começo. Viagens, planos futuro. Uma noite, no Mirador Santa Catarina, pôr do sol. João ajoelhou-se. Anel simples. Queres casar comigo? Miguel, lágrimas, sim. Sempre. Beijo sob aplausos turistas. Mas felicidade verdadeira vinha da jornada, superar preconceito externo e interno. Anos depois, contavam histórias jovens. Amor vence quando lutamos, diziam. E vencera. Contra tudo. Casamento marcado para verão, em Quinta Alentejana. Família de Miguel reconciliara parcialmente, mãe presente, pai ausente mas carta de desculpas. João convidar a irmã, única apoio antigo. Cerimónia simples, emotiva. Votos pessoais. Prometo amar-te nas vitórias e nas batalhas, disse João. E eu, ser sempre a tua casa, respondeu Miguel. Lágrimas, aplausos. Lua de mel em Açores. Paz finalmente. De volta, fundação própria, apoio casais LGBT discriminados por seguros. Livro traduzido, impacto internacional. Anos depois, filhos. Adoção planeada. Vida plena. Mas recordavam sempre a dor, cicatrizes que fortaleciam. Uma noite, varanda Alfama, Tejo brilhando. Valeu tudo? Perguntou Miguel. João sorriu. Cada lágrima. Porque nos trouxe aqui. Abraço eterno. Amor, teimoso, revolucionário, vencera. E continuaria a vencer, dia após dia. Porque abandonados pela seguradora, lutaram de volta, e mudaram o mundo, um coração de cada vez.